tem uma palavra de direção para a nossa semana, e eu tenho certeza que Ele já está falando conosco, mas vai continuar falando um pouco mais. Sabe, a gente muitas vezes se sente cercado, fechado, rodeado, ladeado, oprimido por situações, por dificuldades, por adversidades em que, na maioria das vezes, nos sentimos impotentes, incapacitados de poder mudar a realidade de algumas coisas da nossa vida. Mas é nessas horas que nós temos que entender e compreender que existe um Deus todo-poderoso e que há um motivo de nós estarmos reunidos aqui nessa manhã, nesse lugar. É porque nós sabemos que aquilo que nós não podemos, Deus pode. É porque nós temos uma convicção, uma certeza e uma fé no coração de que aquilo que eu não posso, Deus pode. Tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então é nessa certeza e nessa confiança que nós lançamos sobre Ele todas as nossas causas. Colocamos nas mãos dEle, deixamos de fato nas mãos dEle. E crendo e sabendo que Ele tudo fará. Segunda Reis, capítulo 6. Segunda Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, vai falar sobre uma situação. A Bíblia vai dizer que o rei da Síria fez guerra contra o povo de Israel. O rei da Síria se levantou contra o povo de Deus. E agora, o rei da Síria, ele começa a partir do versículo 8 do capítulo 6, ele começa a armar estratégias para que ele pudesse vencer. Ele se achava capaz de vencer ao povo de Deus, ele se achava capaz de vencer ao povo de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que todos os planos que o rei da Síria fazia, esses planos eram frustrados. E a Bíblia vai dizer por quê? A Bíblia vai dizer que esses planos eram frustrados por quê? Porque o profeta, o homem de Deus, estava em Israel. O homem de Deus estava ali. Ele estava, na verdade, tendo a revelação e sabendo de tudo o que aconteceria ali. Eliseu estava na terra. Os planos do inimigo, os planos do rei da Síria, a Bíblia vai dizer que foram frustrados nenhuma e nem duas vezes, ou seja, várias vezes que o rei da Síria, que o inimigo tentou se levantar para destruir Israel, os planos dele foram frustrados. Ao ponto do rei da Síria chamar os seus assessores e dizer: olha, tem alguém aqui dentro, aqui com a gente que está nos traindo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu penso em fazer, tudo aquilo que eu almejo fazer, na intenção de destruir Israel, de vencer Israel, eles ficam sabendo de toda a nossa tramóia, eles ficam sabendo de todas as nossas artes. E alguém disse para o rei da Síria: esse não é o problema. O problema é que existe profeta em Israel. Eliseu está em Israel. E tudo aquilo que o rei pensa em fazer, Deus revela ao profeta lá em Israel. O rei da Síria, então, arquiteta um plano. Qual é o plano? Ele reúne cavalos, cavaleiros, soldados, guerreiros, valentes, fortes. A Bíblia vai dizer que são homens fortes. E ele manda e determina que esses valentes vão até aonde Eliseu está para prender Eliseu. A Bíblia vai dizer que numa manhã de um belo dia, o servo de Eliseu se levanta e quando ele sai na porta, ele olha para cima do monte e ele vai ver que a cidade estava toda cercada pelo inimigo. A cidade estava rodeada, não havia para onde ir, não havia como sair. A estratégia do inimigo contra agora o profeta, contra Eliseu, era uma estratégia que o inimigo achava e pensava que não haveria nenhuma possibilidade de Eliseu sair daquela situação. E muitas vezes o inimigo quer nos impor situações, quer nos impor dificuldades, quer nos impor momentos
que nós olhamos para a direita, para a esquerda, para trás e para frente, e a gente não almeja, não enxerga, não vê uma única possibilidade de sair daquela situação. E a questão muitas vezes da nossa vida é: o que fazer diante de situações como essa? O que fazer quando nos sentimos presos dentro de situações a qual olhamos para frente, para trás, para a direita, esquerda, procuramos uma possibilidade, uma saída, uma luz no fim do túnel e não encontramos? Porque talvez você, como eu, muitas vezes nos deparamos com condições como essa. Porque talvez você, como eu, muitas vezes se vê nessa condição. Situações que não está ao teu alcance, não está na sua capacidade humana ou intelectual, mudar aquilo que você está vivendo, e no meio daquilo que você está, ou Deus faz um milagre, ou você não sabe o que vai fazer. Quantas das vezes a nossa história, da nossa vida é desse jeito? Quantas vezes a gente chega para Deus e diz: Deus, diante disso aí, eu não sei o que eu vou fazer, Deus. Olha, eu não estou vendo nenhuma possibilidade. A Bíblia diz que Geazi, naquela manhã, ele vai acordar, ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, o servo de Eliseu vai acordar, vai olhar para o lado e para o outro naquela manhã, e ele vai ficar sem saber o que fazer diante daquela condição. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Sabe, não saber o que fazer não é pecado, irmão. Escute uma coisa: quando a gente não sabe o que fazer, isso não é pecado. A gente não saber o que vai ser do nosso amanhã, porque a gente olha humanamente falando para a condição que nós estamos vivendo e para o momento que nós estamos passando, e eu não sei o que eu vou fazer, o que vai ser de mim amanhã, o que vai ser da minha casa, da minha família, do meu emprego, do meu trabalho, o que vai ser do meu amanhã, do meu futuro. Eu ter dúvidas sobre o meu futuro, eu quero dizer para você que isso não tem nada de errado, isso não é pecado. O detalhe é quando eu tenho dúvidas se Deus vai fazer algo amanhã. Eu não sei se você entende isso nessa manhã aqui. Eu duvidar do meu futuro é normal. Agora, o que eu não posso duvidar é que Deus, o Deus que eu sirvo, que eu creio, mesmo eu tendo dúvidas do meu futuro, eu acredito e confio que o meu amanhã pertence a Deus e que Ele fará algo sobrenatural e extraordinário na minha vida. Quantas vezes a gente tem dúvida do nosso amanhã? Mas quando eu tenho dúvida do meu amanhã, eu tenho que lembrar que eu tenho um Deus que tudo pode, um Deus que é poderoso, um Deus que é totalmente, aleluia, Ele controla todas as coisas. Escute uma coisa, Geazi vai ver essa condição, ele, a partir do versículo 15, olha lá, nem li a Bíblia com você ainda, vamos ler um pouquinho aqui. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ei, vem para mim, presta atenção. Essas são perguntas normais na minha vida e na tua, sim ou não? O que eu vou fazer? Olha a pergunta. Ele não tem resposta. O que eu vou fazer? E quantas vezes, irmão, nós estamos como esse moço, perguntando o que eu vou fazer. Mas eu quero abrir alguns adendos aqui com você. Que primeiro, quando ele viu essa condição, quando ele viu esse momento, quando ele olhou e viu que, humanamente falando, ele não poderia fazer nada, primeiro, Geazi não se desesperou. Então eu quero dizer para você nessa manhã, diante de condições, de situações adversas, você pode estar cercado, você pode não ver uma luz no fim do túnel, o céu está de bronze, a coisa está difícil, mas primeiro, não se desespere, não se desespere. Primeira coisa, não fuja. Talvez no lugar de Geazi, um monte de gente fugiria. Vou ver se eu acho um jeito de fugir, de me esconder. Talvez muita gente no lugar de Geazi ia se esconder, porque ele sabia quem estava lá, ele sabia por que aquele exército estava ali, ele sabia que se aquele exército descesse, aniquilaria, mataria, ele sabia disso. Talvez Geazi, talvez o moço aqui pudesse procurar e buscar aqui um esconderijo, uma rota de fuga e tantas outras coisas, mas não é isso que ele vai fazer.
Sabe por quê? Porque Deus te chamou, irmão. Ei, escute uma coisa, escute. Irmão, eu quero profetizar na história da tua vida nessa manhã. A Bíblia diz que Jesus está ali, ele está naquela condição, ele está daquela forma, ele está daquele jeito, ele está naquele momento, ele está vivendo isso, mas ele não vai fugir, ele não vai correr, ele não vai sair, ele simplesmente vai chegar e voltar para Eliseu e perguntar: ai, meu Senhor, o que vamos fazer? Primeira coisa, primeira condição do servo aqui, é que se ele é servo, ele é servo. Quantos são servos aqui? Deixa eu ver, levanta sua mão, deixa eu ver. Quantos são servos? Você é servo? Então, irmão, escute uma coisa. Quem é que tem resposta para você? Quem é que tem resposta para você, irmão? E às vezes, escute uma coisa, a gente é tão preocupado em buscar resposta em tantas outras coisas, em tantos outros lugares, para as nossas situações. A gente busca a resposta com o vizinho, com o irmão que é mais capacitado, que é mais experiente, com o mais velho, com outro que talvez tenha um cargo maior dentro da igreja, maior condição, e a gente esquece que quem tem resposta para tudo aquilo que eu estou vivendo é o meu Senhor. Eu não sei qual situação que você entrou aqui nessa manhã, não sei qual é a tua condição, talvez você entrou aqui como ele buscando resposta, mas você veio no lugar certo, você está na condição certa, no momento certo. Deus, ele tem resposta para a tua vida, ele tem resposta para você, eu tenho certeza disso. Ei, ele foi ouvir quem poderia dar resposta para ele. Eu vejo muito crente que ele se vê envolto em situações, em complicações, em problemas, em dificuldades, em lutas, em guerras, e aí ele passa a dar ouvido a tudo. Ele passa a dar ouvido a tudo, ele passa a receber conselho de todo lado. E se você quer mudar a história da tua vida, você tem que entender que você tem uma posição. Quem é você? Servo. Se você é servo, busque a resposta no seu Senhor. Se você é servo, busque a resposta em Deus. Ele correu, não fugiu, ele foi no Senhor. Ele foi. Ai, meu Senhor, nós vamos fazer. Isso demonstra o quê? Confiança. Dá uma olhada por irmão que está do teu lado, vê se ele confia no Senhor, vê. Pergunta aí para ele, você confia em Deus, irmão? Sabe por quê? Ele viu a situação, viu ou não viu? Viu. Mas ele lembrou de uma coisa: eu sou servo, eu não vou abandonar isso. Não vou abandonar isso. Então, se eu sou servo, o meu Senhor tem resposta para mim. Quem tem resposta para você não é política. Quem tem resposta para você não é o vizinho. Quem tem resposta para você não é economia. Quem tem resposta para você, não é. Quem tem resposta se você vai ser promovida ou não no seu trabalho, não é o gerente, não é encarregado, não é o dono da empresa. Quem tem resposta para você se você vai sair dessa condição, quem tem resposta para você se você vai ser curado, não é o médico, não, porque ele é o médico dos médicos. Quem tem resposta para você sobre toda a tua vida, sobre o teu amanhã, quem tem resposta para você é Deus. A gente precisa entender e confiar que é Ele que tem resposta. Ele que tem resposta para nós. É Ele. Eu vejo tanto crente procurando resposta em tantos lugares. Perde horas na TV, ali. Nossa, você viu o que falaram, o que disseram? Você viu como é que vai ser? Irmão, Deus é que sabe como é que vai ser. Sabe que você está aqui? Quantas pessoas, milhares, ficaram aí há 2 anos atrás com esse Covid? E por que você está aqui? Porque Deus queria que você estivesse aqui e você não ficou. Quantos que a gente achou que não morreriam e morreram? Quantos foram as notícias que nós... Nossa, fulano morreu, foi. Quantos?
Mas você está aqui, sabe por quê? Porque Deus controla o teu amanhã, Ele sabe de tudo, então não tem nada de errado. Bispo, eu vim aqui nessa manhã, eu tenho dúvida de como será o meu mês, de como será o meu ano. O ano está começando, praticamente começando, mas eu nem sei como é que vai ser esse ano, mas Deus sabe. Então pergunta para Ele o que Ele vai fazer, Ele vai te responder, Ele vai te dar resposta. Ele vai, Ele vai, Ele vai. Mas e o monte lá? Deus vai te responder no meio da situação, irmão. Deus vai te responder no meio da situação, entenda isso nessa manhã. É aí mesmo. Catou com o irmão que está do lado, diga para ele, é aí mesmo que Deus vai te responder. Sabe por quê? Vem para mim. Quem está comigo, diga amém. Ele vê a condição, ele vê a situação, ele enxerga o que ele está vendo. O servo, Eliseu, ele vai até Eliseu. Ele não vai, ele não vai até Deus. Ele vai até o profeta. Ele é servo de Eliseu. Ele não poderia, Eliseu não está aqui, meu senhor não está aqui, mas eu já vou aqui me ajoelhar, eu já vou aqui orar. Ele não poderia fazer isso? Poderia. Mas a Bíblia diz que ele vai o quê? Ele vai até Eliseu. Sabe por quê? Porque o servo de Eliseu sabia que Eliseu tinha uma palavra para ele. Crede nos profetas e prosperareis. O que o servo de Eliseu está indo buscar? Uma palavra profética. Ele vai dizer, Senhor, o que nós vamos fazer? Ele sabia ou não que Eliseu ia fazer algo? Sabia. Ele está esperando essa palavra profética. Ainda existe profeta na terra, você crê sim ou não? Pois eu quero profetizar. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido ou tem passado. Eu não sei qual é as circunstâncias, o que tem te rodeado. Eu não sei o que tem te prendido. Mas nessa manhã eu quero declarar que todos os problemas que têm te cercado, todas as circunstâncias críticas que têm te envolvido, elas vão cair por terra nessa manhã, nesse lugar, no nome de Jesus, porque é por isso que você está aqui. E eu creio que como profeta, tudo isso está caindo, as barreiras estão se rompendo, as muralhas estão ruindo, e Deus já está bradando no céu e na terra pela tua vida. Ei, escute. O servo foi atrás de uma palavra de Deus, uma palavra profética. Ele está dizendo assim, fala aí, Eliseu, o que nós vamos fazer? Espera. Irmão, Deus está querendo levantar uma geração profética nesses dias. Pessoas que abram a boca. Eu vejo muito crente que ele abre a boca só com palavras de argoro, de desespero, de medo. Ai, nem sei o que eu vou falar. Ai, meu Deus. Ai, mas é aquele desespero. Pessoas que muitas vezes, no meio de situações como essa, o que o diabo faz com muita gente nessa condição? Ele foge da igreja. Por quê? Porque na igreja é que está o profeta. Se tem palavra profética, é na casa do Senhor. Ou na igreja, essa estrutura não, irmão. Aqui é um lugar de profeta, de profetas. Pessoas que têm uma palavra para te erguer, para te pôr de pé, para fazer o inimigo recuar, desistir, para fazer você resistir. O servo está esperando de Eliseu uma palavra. E eu sei que você saiu da sua casa nessa manhã para vir buscar uma palavra. E esta é a palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, você não será atingido. Escute. Isso, mas é problema para todo lado. Amém. E eu não sei o que fazer. Relaxa, não tem nada de errado nisso.
problema seria quando eu dissesse, e também não sei se Deus vai fazer. Porque eu não sei o que fazer, mas eu sei que Ele tem algo para mim. O que faremos? Agora o servo está ali diante de Eliseu esperando uma palavra. O que o profeta vai fazer? Olha lá. Ó. Ele respondeu, não temas. Você está com a Bíblia aí aberta? Eu quero que você olhe para esse irmão que está do teu lado. Agora, ó, escuta. Não, profeta, hein? Pelo amor de Deus. Agora é a sua vez de ser profeta. Diga, eu vou ser profeta agora. Olha para o irmão que está do lado e diz para ele o versículo 16 aí. Diga, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Olha o peso da voz profética. Primeiro, não tenha medo. Porque o que está com você é muito maior. O que está dentro de você é mais poderoso. Ei, irmão. Olha a palavra profética que foi lançada. Maior é o que está com você. Ei, nossa, mas são tantos problemas, bispo. São tantas dificuldades, são tantas adversidades, são tantas coisas. Mas maior é o que está dentro de você. É o que acompanha você. É o que anda com você. O que tem com você é muito maior do que qualquer adversidade, do que qualquer problema. É muito maior. Aleluia! Muito maior. Nada é maior do que o que está comigo. Olha a palavra profética que veio. Precisa de mais alguma coisa? Às vezes a gente acha que o problema é tão grande e a gente faz o nosso Deus tão pequeno. O nosso Deus é grande. O nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é grande. Ah, irmão, maior é o que está. Eu não, ei, escute uma coisa nessa manhã. Eu não sei o que você tem enxergado, bispo. Eu tenho visto tanto problema. Eu tenho visto tanta dificuldade para a minha vida, tanta barreira, mas eu quero dizer uma coisa para você: maior é aquele que está em você. Orou Eliseu e disse: agora ele vai orar. Versículo 16 foi a palavra profética. Não tenha medo. Agora ele vai orar. Primeiro ele libera a palavra profética. Você precisa começar a liberar palavras proféticas, irmão. Deixa eu ver aqui, quem se considera profeta aqui? Levanta a mão. Irmão, começa a liberar a palavra profética. Às vezes a gente presta a nossa boca para tanto desespero, para tanta angústia, para tanto problema. Começa a liberar a palavra profética para a tua vida. Eu sei o que eu estou vendo. Então tá aí. É real, é verdadeiro, mas maior é o que está comigo. Senhor, olha lá o versículo 17. Orou Eliseu, peço que abra os olhos para que ele veja. Deus precisa nos abrir os olhos. Sabe de uma coisa? Ei, escute. Isso me faz lembrar. Lembra de Davi? Davi vai indo levar lá o pão, o queijo lá para os seus irmãos na guerra. Ele está lá. E quando ele chega lá, ele está vendo aquele alvoroço, aquele tumulto, aquilo tudo acontecendo. A Bíblia vai dizer que Davi, olha, o que está acontecendo aí? E alguém vem e diz para Davi, é o seguinte, os caras estão aí, é guerra. E o que vai acontecer? Então, o rei Saul falou que vai fazer isso para quem vencer o gigante. Mas o que me chama a atenção em todos aqueles capítulos primeiro, você vai ver Israel e aqueles que contaram a história para Davi
chamando Golias de gigante, mas em nenhum momento você vai ver Davi chamando Golias de gigante. Diga, problema. Diga, quem chama de problema sou eu. Você não entendeu? Golias era um problema? Para todos os outros, menos para... Ei, estou te ensinando, irmão. O que Davi vai dizer? Quem é esse incircunciso aí? Quem você pensa que é? Isso ele vai dizer. Agora, a gente já chama de problema. Ai, tanto problema. Então, bebê, linda de Jeová, toda vez que você chama de problema, aí é que está. Os problemas estão aí, mas eu vou chamar a solução para tudo isso. As adversidades têm batido a porta, mas eu vou chamar a solução. Eu vou chamar quem tem a solução. Eu vou chamar quem tudo pode. Eu vou invocar dentro de mim aquele que tudo pode, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Entenda isso, porque daí quando você muda a forma de falar, seus olhos se abrem. Eliseu orou, abre os olhos dele. O servo está fora da situação? Não, ele continua na situação. O problema continua lá. Mas agora ele vai ter uma nova maneira de enxergar. Por quê? Porque primeiro ele tem uma palavra profética. Ele não saiu, ele não fugiu. Hoje em dia nós estamos vendo tanto crente medroso. Nós estamos vendo crente que na primeira circunstância dentro da igreja ele foge, ele abandona, ele deixa, ele larga, ele vai embora. Não, você não. Você é diferente. Posso ouvir um amém? Você não vai arredar o pé. Sabe por quê? Porque você é servo. Você vai manter a postura, a posição, vai continuar. E sabe de uma coisa? Deus vai nesse lugar liberar palavras proféticas nesse ano de 2023 para a tua vida. E serão coisas sobrenaturais e poderosas. Os seus olhos espirituais, eles vão se abrir para tudo aquilo que Deus quer fazer na história da tua vida. Vai se abrir. Os olhos vão se abrir. E qual a visão de Eliseu? Qual a visão do servo? Ele vai olhar agora, vai ver que a coisa está mudada. Orou, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Deus vai abrir seus olhos nessa manhã aqui. Fique de pé, fique de pé. Eu quero orar com você um minuto. Deus vai abrir seus olhos. Talvez você não está vendo, mas hoje você vai ver aqui nesse lugar. Eu quero dizer para você, no meio de tudo você vai ver. No meio dessa condição você vai ver. No meio dessa situação você vai ver. Os seus olhos vão abrir. Você vai ver uma saída, meu irmão. Bispo, eu cheguei aqui sem ver uma saída, sem ver uma condição, sem ver uma porta. Mas eu quero dizer para você que as portas vão se abrir. Sabe? Sim. Tem um louvor antigo que dizia assim, né? As portas vão se abrir, a tempestade vai passar. A vitória é sua, irmão. É sua. Mas nessa condição, bispo, o senhor não sabe como eu cheguei aqui. O senhor não sabe de que maneira que eu cheguei nesse lugar. Sabe? É na saúde, porque, nossa, para onde eu olho é dor, para onde eu olho é doença, para onde eu olho é remédio. A minha casa, se eu olho para a direita é remédio, para a esquerda é remédio, para frente é remédio, para trás é remédio. Eu não aguento mais, tanto médico, é médico para cá. Mas no meio de tudo isso, Deus vai. Ele é o médico dos médicos, Deus está falando aqui.
Eu estou cercado, bispo, sabe por quê? É tanta dívida, é tanto problema. Sabe, você olha para um lado é isso, você olha para o outro é isso. Pois então, nessa manhã, Deus está dizendo assim, ó, eu vou abrir a porta. Ei, escute, você vai ver a solução. Você vai ver, os olhos do servo se abriram, e os seus olhos vão se abrir nessa manhã. Coloque a mão no seu coração aí no seu lugar. Você que entendeu essa mensagem, esta profecia, esta é uma palavra profética para o teu coração, é uma palavra de destino, uma palavra de direção para o teu início de semana, porque nessa semana vai ser semana de você viver profeticamente coisas sobrenaturais da parte de Deus. Senhor, eu quero orar com os teus filhos, com os teus servos. Eu quero orar nessa manhã e declarar que esta palavra não é em vão. Não. O servo viu que Deus estava naquela situação. E eu quero hoje aqui, que esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher que entrou aqui, que ele entenda que ele não está sozinho, que ela não está sozinha. Deus está no meio. Deus está no meio dessa condição, minha irmã. Deus está no meio dessa condição, meu irmão. Deus está no meio dessa situação. Creia nessa manhã. Eu creio, eu confio, eu acredito. Ora baixarabacandarabakai, rabassúbia, randai, chubirei balabacandarai. É no nome de Jesus que eu quero liberar essa palavra profética e declarar, abaixar abacai, que maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo. Você vai receber nessa manhã força do Senhor. Receba agora, para que os teus olhos se abram. Esta palavra, essa mensagem é profética e ela vai arder no teu coração de uma maneira sobrenatural e poderosa. É dessa maneira que eu quero declarar para a tua vida esta palavra que sai aqui, para que ela enche a tua vida, Ramanda cai, Ripalabassúbia Ramanai, em nome de Jesus. É o que eu quero declarar, Senhor, que ninguém saia desse lugar da mesma maneira que chegou, da mesma forma que entrou aqui, mas saia daqui crendo que essa palavra venha arder no coração todos os dias. Tem problema? Tem. Eu tenho dúvida do meu futuro? Tenho, mas eu não tenho dúvida de Deus. No meu futuro até tenho. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu não tenho dúvida de que o amanhã pertence a Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. O mais, tudo Ele fará. Senhor, vai movendo nesse lugar, abençoando nesse lugar. Senhor, se havia algum coração que ainda não conseguia receber e entender essa mensagem, meu Deus, que esse coração agora seja quebrantado, que essa mente seja aberta, que essa palavra não se perca, Senhor. Cada um daqueles que entrou aqui nessa manhã, saia daqui carregado por esta unção, por esse poder e por esta glória. Meu Deus, o culto é para Ti, e nós queremos viver. Arabaxarabacandarabakai, Ribalabassúbia, Xandai, Ribalaia Somequebianai. Deus, eu creio na unção do Teu poder. Agora, toca, Senhor, toca nesse homem, toca nessa mulher, nesse moço, nessa moça, toca. Senhor, essa mente, meu Deus, que tem recebido setas, o inimigo tem provocado. Você disse a Deus ainda esses dias: nossa, meu ministério está sendo provocado. É provocação do diabo mesmo. Mas Deus está mandando dizer para você nessa manhã aqui: só veja, porque eu vou fazer grandes coisas. Aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, Deus já está preparando para você. E quem crê, receba nessa manhã, receba a tua vitória, receba o teu milagre, receba a tua bênção. É o que eu quero declarar, proferir e profetizar no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia! Amém? Olhos abertos. Não temas.
que vou fazer amanhã? Então você veio no lugar certo. E você recebeu uma palavra profética para a tua vida. E os teus olhos estão abertos. Aonde foi que o milagre aconteceu? No meio da situação. É só você ler o capítulo, você vai ver. O que aconteceu? Aquele que ele estava vendo não viu mais. Muita coisa que você estava vendo, de guerra, de luta, muita coisa que você estava vendo que você se considerava incapaz de vencer, Deus vai fazer acontecer. Você toma posse, sim ou não? Talvez, para muitos, declarariam naquela manhã o seu fim. O diabo todo dia vai tentar dizer para você: hoje é seu último dia. Mas aí, Deus vem e diz: para cada manhã há um milagre de Deus. Andando com Jesus, não a perca. As bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã, na minha e na tua vida. Você está entendendo? Vai para casa com essa palavra. Guarda ela no teu coração. Guarda ela. Teve dúvida do amanhã? Faz parte. Ter dúvida de Deus? Nunca. Eu sei do que Ele é capaz. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã por este culto. Eu quero te louvar e te bendizer. Obrigado, Senhor, por tudo quanto fizesse nessa manhã aqui. Obrigado por este culto, pela vida de cada irmão e irmã que esteve aqui nessa manhã. Eu creio, Senhor, que essa palavra vai arder no coração de cada um dos teus servos. E nós vamos viver poderosamente o teu poder, a tua graça e a tua unção. Que a nossa semana seja uma semana de olhos abertos, revelados. Vai ser uma semana de revelação poderosa, de palavras proféticas tremendas sobre a minha e sobre a tua vida. É assim que nós vamos viver, sem medo de ser feliz, sem medo do amanhã, porque o amanhã pertence